A mais um New Coffee. Muito bom ter você por aqui. Estamos começando mais uma live aqui pelo Instagram. De repente você pode estar assistindo pelo Instagram, pelo YouTube. Não faz mal, não tem problema. Já deixa aí o seu like, já curte aí essa live, compartilha com mais pessoas. Aliás, para você que não me conhece, tá rodando a timeline aí ou recebeu essa live. Eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou mentor, sou palestrante, trabalho com desenvolvimento pessoal e sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal, exatamente. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos abordar um tópico fundamental para o sucesso pessoal e também para o sucesso profissional, que é o posicionamento na vida. Posicionamento para o sucesso. Hoje vamos trazer estratégias para alcançar os seus objetivos. Vamos falar sobre posicionamento na vida. Isso mesmo, posicionamento na vida. Sabe que é importante a gente se posicionar? Você já deve ter se perguntado por que algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo. Será que você já se perguntou? Acredito que sim, né? Já me perguntei várias vezes como que algumas pessoas conseguem acertar, como que algumas pessoas conseguem algumas oportunidades, né? Como que elas conseguem estar na hora certa, como que as coisas dão certo para elas. Então, nessa live aqui, nós vamos explorar estratégias práticas para você se posicionar de maneira mais eficaz e alcançar os seus objetivos. Meu objetivo é fazer você alcançar os seus objetivos. Exatamente. Para que nós possamos alcançar os nossos resultados. Então, se prepare para transformar a sua vida. Todos os dias, segunda a sexta-feira, 7 da manhã, no Instagram, eu estou aqui transbordando um conteúdo de crescimento e desenvolvimento. Então aproveita e já segue aí para você receber todas as informações. Hoje, mais uma live para a gente transbordar um conteúdo muito top. Antes de entrar no conteúdo, eu sugiro que você pegue papel, pegue caneta ou pegue alguma coisa para você anotar. Pega o seu café para você tomar um café comigo. Aliás, o café está sempre aqui esperando, né? Trazendo essa inspiração pra gente também, ó. Cafezinho. E a gente vai bater um papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Adriana, bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos e vamos falar sobre posicionamento na vida. Através do posicionamento que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Bora pra cima? Deixa eu compartilhar aqui então. Compartilhando com os meus contatos, já vamos entrar no conteúdo, tá? Já vai entrar no conteúdo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento. O tema da live hoje é posicionamento para o sucesso, estratégias para alcançar os seus objetivos. Bora para cima? Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui e a gente já entra nesse assunto. Estou compartilhando aqui com os meus contatos. Partiu, aí, compartilhado. É isso aí, bora bater um papo aí sobre crescimento, sobre desenvolvimento, falando sobre posicionamento para o sucesso, estratégia para alcançar os seus objetivos. Primeira coisa que eu preciso, o primeiro passo que eu preciso dar para me posicionar é definir os meus objetivos e identificar o meu propósito. A Adriana tá aí, tá escrevendo um livro falando sobre propósito, também sobre identidade, né? Trazendo algumas informações relacionadas à emoção. Eu tô dando spoiler já sobre o seu livro aqui. Mas nós entendemos, a Adriana entendeu, eu entendi, que para que a nossa vida faça sentido, para que aquilo que a gente faz tenha sentido, tenha um objetivo, primeira coisa, eu preciso entender o meu propósito. Eu preciso entender o porquê que eu estou correndo atrás daquilo, o porquê que eu preciso me posicionar daquela forma. Se eu estou ou não no caminho certo, se a minha vida está ou não fazendo sentido, se as coisas que eu estou fazendo hoje realmente fazem sentido, se aquilo queima no meu coração, se aquilo arde, se aquilo traz aquele desejo, aquela vontade de continuar, de fazer para poder atingir outras pessoas. E geralmente, nós não vamos falar sobre propósito, mas geralmente o nosso propósito ele está ligado a outras pessoas, ele impacta diretamente na vida de outras pessoas. O propósito, assim como um dom, assim como os talentos, eles não foram dados para benefício próprio,
ele foi colocado sobre você para que você possa beneficiar outras pessoas. Então, para dar esse primeiro passo, para começar a me posicionar, eu preciso começar a definir os meus objetivos. Eu preciso identificar o meu propósito, o que eu gosto de fazer, o que eu amo, o que arde no meu coração, o que impacta as outras pessoas, o que beneficia as outras pessoas. Quando eu começo a definir os meus objetivos, quando eu começo a identificar o meu propósito de vida, quando eu começo a caminhar na direção daquilo que realmente faz sentido, daquilo que eu desejo, daquilo que eu estou buscando, e aí envolve várias coisas, envolve várias áreas da sua vida. Quando eu começo a fazer essa definição, eu começo a entender o que eu preciso fazer, qual é o próximo passo. E aqui a gente está falando sobre posicionamento, sobre você se posicionar na vida, sobre você começar a alcançar os seus objetivos. E muitas pessoas de fato estão perdidas, muitas pessoas não sabem para onde vão, muitas pessoas não sabem o que querem da vida. Quando eu começo a definir o meu propósito, eu começo a me encontrar, eu começo a saber para onde eu vou, eu começo a definir esse caminho, eu começo a encontrar essa direção. Quando eu começo a encontrar essa direção, a minha vida vai fazendo sentido, as coisas que eu faço vai fazendo sentido. Eu começo a identificar que as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos, eles foram me dados para poder cumprir esse propósito. São ferramentas que foram me dadas para que eu possa desenvolver esse propósito. Aquilo que eu faço, aquele dom, aquela habilidade, não é o meu propósito, mas é uma ferramenta que foi me dada para cumprir esse propósito e para beneficiar outras pessoas. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ter posicionamentos. A pergunta que eu te faço hoje é: qual posicionamento você precisa ter? Porque às vezes eu fico olhando para algumas pessoas e vejo que essas pessoas estão aproveitando oportunidades. Eu vejo que essas pessoas parecem que têm sorte. Você já fez isso? Você já olhou para algumas pessoas próximas de você e parece que essas pessoas têm sorte? Parece que a sorte persegue elas, porque tudo que elas fazem parece dar certo, ou elas estão em algum lugar, elas estão em algum momento e parece que as coisas encontram ela. Já aconteceu isso com você? Pois é, não quer dizer que a pessoa tem sorte. É que ela está preparada muitas vezes. É porque muitas vezes ela se posicionou e o fato dela se posicionar fez com que olhassem para ela, fez com que a oportunidade encontrasse ela. Então esse primeiro passo para conseguir alcançar os meus objetivos, para ter sucesso nas coisas que eu quero, o primeiro passo é definir alguns objetivos na minha vida. É identificar o meu propósito. Se eu não conseguir definir esses objetivos, se eu não conseguir encontrar o meu propósito, certamente eu vou perder o foco. Certamente eu não vou conseguir caminhar. Certamente a minha vida vai estar vaga e qualquer coisa que acontece na minha vida, qualquer coisa que aparece, chama a minha atenção e faz com que eu desvie desse caminho, faz com que eu saia dessa direção. Aliás, eu não tenho um destino definido. A Adriana está aí na live e ela trabalha na aviação e ela sabe muito bem que uma aeronave não decola sem que o piloto receba um plano de voo. Eu preciso saber para onde eu vou. Mas para saber para onde eu vou, eu preciso saber onde eu estou. Então eu tenho origem e destino. Quando eu olho para a minha vida, eu tenho que saber quem eu sou, identidade. E eu tenho que saber para onde eu vou, propósito. Quem eu sou, identidade. É onde eu estou. Para onde eu vou, é o meu propósito. E aí eu tenho um plano. Eu defino esses objetivos e aí eu começo a fazer um planejamento para alcançar esses objetivos. Aí eu começo a ver os pequenos resultados. Quando eu começo a ver os pequenos resultados, eu já consigo entender o sentido que a vida tem. Nil, você falando assim parece muito fácil. Pois é, falando dessa forma parece muito fácil. Só que a vida não é fácil. As coisas não são fáceis e nem deve ser fácil porque você precisa passar por algumas situações para ir sendo moldado, para ir sendo moldada.
E geralmente aquilo que você passa, que é mais difícil na sua vida, envolve o seu propósito. Tem a ver com o seu propósito. Aliás, a sua dor tem a ver com o seu propósito. Aquilo que você passou, aquilo que foi mais difícil na sua vida, vai servir de experiência para você ajudar outras pessoas no meio do caminho. Vai servir de história para você contar para outras pessoas, para que possa fortalecer outras pessoas, para que elas possam se levantar e também encontrar o seu propósito através de um posicionamento, que é o tema da live de hoje. Então existem alguns passos que nós podemos dar em direção àquilo que nós estamos buscando. O posicionamento faz parte disso. O tema da live é posicionamento para o sucesso. Estratégias para alcançar os seus objetivos. O primeiro passo é definir o objetivo, é entender o seu propósito, para que você possa sair do lugar, para que você possa avançar, para que você possa crescer. Está entendendo o quanto é importante muitas vezes nós nos posicionarmos? E aí existem várias formas de você se posicionar. Muitas vezes você tem que se posicionar diante de um problema que você está enfrentando. Muitas vezes você tem que se posicionar diante da sua profissão. Muitas vezes você precisa se posicionar espiritualmente. Muitas vezes você precisa se posicionar naquilo que realmente importa na sua vida. Porque eu só consigo alcançar os meus objetivos a partir do posicionamento que eu tenho diante das coisas que estão na minha frente. Porque de repente o seu posicionamento pode ser se trancar no quarto e chorar. De repente o seu posicionamento pode ser fugir dos problemas. E todas as vezes que você foge dos problemas, todas as vezes que você corre, que você se tranca, que você sai da situação, é um tipo de posicionamento, mas não é um posicionamento que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. É um posicionamento de fuga. E nós temos vários posicionamentos na vida. E o que eu quero falar com você hoje é sobre o posicionamento do sucesso. Você só vai alcançar o sucesso, você só será bem-sucedido nas coisas que você faz a partir do momento que você tem um posicionamento de sucesso. Ou que você sinta esse poder de posicionamento para as coisas que vão acontecer. E de repente, as coisas não aconteceram ainda por falta de posicionamento seu. Porque você ainda não se posicionou como um vencedor. Porque você não se posicionou como uma vencedora. Porque você não tem essa postura e você não assumiu isso, você não está governando a sua vida. E o fato de não governar a sua vida não te dá esse posicionamento. A partir do momento que você entende quem você é, você começa a se posicionar. Quando você começa a se posicionar, o seu propósito começa a clarear. Que daí você começa a fazer aquilo que precisa ser feito. Quando você começa a fazer aquilo que precisa ser feito, as coisas começam a acontecer, então você começa a ter as coisas que você precisa, as ferramentas necessárias, o dinheiro, tantas outras coisas que você busca começam a aparecer na sua vida. Por causa do posicionamento. Eu tenho uma imersão chamada Método GPS, que é Governo, Posicionamento e Superação, onde nós falamos de identidade e propósito. Nós trabalhamos a fundo esse conteúdo. Porque daí nós precisamos vencer algumas barreiras, precisamos vencer algumas crenças que nos limitam. Precisamos vencer alguns sabotadores. Precisamos entender algumas áreas da nossa vida. Precisamos vencer alguns bloqueios. Precisamos liberar perdão muitas vezes. Precisamos identificar qual é a raiz do problema para que nós possamos avançar. Então, para que você possa se posicionar, você precisa entender o porquê você não está se posicionando. E muitas vezes você não está se posicionando porque você não definiu seus objetivos. Quando eu tenho meus objetivos definidos, quando eu sei quais são os meus sonhos, quando eu sei o que eu quero da minha vida, eu não deixo que qualquer tempestade venha me tirar da direção. Eu não deixo que qualquer oferta, que qualquer migalha me tire do caminho. Porque eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu sei também para onde eu vou. Quando eu sei para onde eu vou, eu posso não enxergar o caminho. Mas eu sinto o caminho, eu sinto a direção. E eu sinto que todos os dias eu estou mais perto do meu objetivo. Que todos os dias eu posso cumprir pequenos objetivos
que estão dentro do meu planejamento para que eu possa alcançar o objetivo maior. Isso chama-se propósito. Você sabe para onde você vai. Você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber o que você quer da vida. Você precisa saber quais são as ferramentas que foram te dadas. Quais são as ferramentas que você tem na sua mão e pode e deve utilizar essas ferramentas para cumprir o seu propósito. E talvez você vai continuar buscando muitas coisas e não vai ter respostas claras. E tá tudo certo, você só precisa continuar caminhando. Olha que interessante. Você sabia que estudos mostram que definir metas claras, definir objetivos, entender em relação ao propósito aumenta significativamente a probabilidade do seu sucesso? Nós estamos falando de comprovações científicas. Ter um objetivo claro é como ter um farol para guiar o seu caminho. É como você ter uma lanterna. É como você pegar o seu carro, estar dirigindo à noite numa rodovia, e aí você tem que acender o farol para você poder enxergar. Só que você não enxerga o destino final. Você enxerga só até onde o seu farol consegue iluminar. E mesmo assim você não tem medo de sair, de engatar a primeira marcha. Você não tem medo da curva. Você não tem medo do trajeto. Porque você sabe que de acordo com o que você vai caminhando, aquele caminho vai clareando para você. Pois é, a tua vida também é assim. Você pode não entender o seu propósito agora, mas começa a definir objetivos. Começa a definir metas para você poder conquistar esses objetivos. E aos poucos, essa estrada vai clareando. Aos poucos, as coisas vão começando a acontecer. Aos poucos, as coisas vão começando a ter sentido. E daqui a pouco, você chega até esse objetivo que você definiu. Isso chama-se posicionamento. Entrar nesse carro, ligar ele, acender os faróis e começar a andar. Isso é posicionamento. E é isso que está faltando para muitas pessoas. Se posicionar diante das situações, se posicionar diante do medo, se posicionar diante da dificuldade, se posicionar diante dos problemas. Porque é assim que você vai conseguir vencer. É tendo posicionamento nas coisas. Sabe aquele sonho? Sabe aquilo que você está buscando? Pois é. Se você está buscando, se você já tem esse sonho, é porque tem a ver com o seu propósito. Mas de repente o que está faltando para você cumprir isso é se posicionar. Você só não alcançou esses objetivos ainda porque você não se posicionou como? Porque você não fez aquilo que precisava ser feito ainda. Você não gerou o resultado necessário para isso. De repente está faltando um posicionamento teu. Colocar isso como prioridade. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O segundo passo para isso, eu só falei o primeiro, tá? O segundo passo para esse posicionamento é criar uma estratégia de posicionamento. Criar um plano. Ontem eu falei na live, aliás estou falando já faz dias sobre isso. Você precisa ter um plano para as coisas. Você precisa de um plano estratégico para alcançar os seus objetivos. O plano vai fazer toda a diferença no meio desse caminho. Quando você vai construir uma casa, você precisa da planta dessa casa. Você precisa que alguém desenhe isso daí e tem que ser um especialista na área. O arquiteto, o engenheiro tem que estar tudo alinhado ali. Esse desenho da casa chama-se planta. A planta da casa é um plano que os construtores têm que seguir. Tem um passo a passo ali. Está definindo tudo o que vai ser necessário ali, está definindo o material, está definindo o que vai ter, onde vai ser a porta, onde vai ser a janela, onde vai ser o piso, onde vai ser, se vai ser um andar, se vai ser 2, se vai ser 3, vai ter toda a estrutura ali. Isso chama-se plano. Isso chama-se plano. O capitão do navio, quando ele vai navegar, ele tem que ter um plano de navegação. O capitão da aeronave, ele precisa ter um plano de voo. O GPS tem um plano e ele vai te perguntar a origem e o destino. Não tem como você ir aí no seu GPS, no seu carro, no seu celular e colocar para ele definir um objetivo. Não, ele vai te perguntar o objetivo, o destino final. Quando você colocar o endereço final, ele vai perguntar a sua origem. Ele vai perguntar onde você está. Então você precisa saber onde você está e para onde você vai.
Definir um plano, criar uma estratégia vai fazer toda a diferença para você conseguir alcançar esses objetivos. Vai te colocar no caminho certo, vai te colocar na direção certa. Talvez no início não fique tão claro como eu falei agora há pouco. Talvez no início você não vai enxergar a estrada. Então você vai ter que ser muito mais cauteloso, você vai ter que ser muito mais cautelosa se você não estiver enxergando. Talvez você não encontrou os faróis ainda, mas você vai encontrar o plano, a estratégia. Criar essa estratégia, criar esse plano vai fazer toda a diferença para você. Talvez você precisa descobrir onde estão os botões ainda para ligar esse farol. Então não saia sem você descobrir. Ande. A partir do momento que você tiver essa confiança, isso chama-se posicionamento. E você precisa se posicionar. O terceiro passo é construindo sua marca pessoal. É você construir a sua marca pessoal. Olha que interessante. Você precisa aparecer. Você precisa se posicionar diante da situação. Construir essa marca pessoal é estar presente em alguns momentos da sua vida. Como assim, Nil? Você está dizendo que eu não estou presente em alguns momentos da minha vida? Pois é. Algumas vezes não. Algumas vezes você não está presente na sua vida. Doideira, né? Mas se você tivesse presente, você estava se posicionando. Se você tivesse presente, não estava acontecendo o que está acontecendo. Se você tivesse presente, você já estaria avançando, você já estaria crescendo, você já estaria vendo resultados e você não está vendo. Porque você não está assumindo essa responsabilidade diante de algumas situações. Aliás, o seu fracasso e o seu sucesso depende de você. São méritos seus. Se você está levando a vida que você gostaria de levar, parabéns, é mérito seu. Se você não está levando a vida que você gostaria de levar, parabéns, é mérito seu. É porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito para gerar os resultados que você gostaria de ter. Sérgio, bom dia. Simples assim. É fácil se posicionar na vida? Não. É fácil gerar sucesso? Não é. Mas precisa ser iniciado, você precisa se posicionar. Você precisa construir essa marca pessoal. O que você está buscando para a sua vida? Quais são os seus objetivos? Quando você começa a definir tudo isso, você começa a ter esse posicionamento e você precisa construir essa marca. Você precisa fortalecer você precisa fortalecer o seu nome, você precisa fortalecer a sua estrutura. E vai envolver as pessoas te conhecerem. As pessoas saberem quem você é, as pessoas saberem quais são os seus objetivos. Quando você se posiciona na vida, as pessoas que são da sua família, as pessoas que são da sua casa, precisam saber o seu posicionamento, elas precisam saber o seu planejamento também, elas precisam saber o que você quer e o que você vai fazer para alcançar, e muitas vezes vai envolver elas. Você já parou para pensar? E aí você precisa ser claro com as pessoas que estão à sua volta sobre seus objetivos. Porque elas só vão conseguir te ajudar nesses objetivos se elas souberem quais são os seus objetivos. Muitas pessoas ficam escondendo seus objetivos. Muitas pessoas estão vivendo a vida e deixando a vida levar elas, e deixando a vida conduzir elas. Só que estão fadadas ao fracasso, sabe por quê? Porque quando você não tem uma direção, quando você deixa a vida te levar, você aceita migalhas. Você aceita qualquer tipo de oferta, e nem todas as ofertas que chegam para você são boas. Existem coisas que vêm para te destruir. Aliás, nem todas as pessoas estão torcendo por você. Nem tudo o que está vindo para você é para te ajudar, é para te fortalecer. A não ser que você esteja caminhando de acordo com o seu propósito. A não ser que tenha a ver com o seu propósito. Aí todas as coisas cooperam para o bem. Mas aqueles que amam a Deus. E tudo que vier para você serve de aprendizado. Tudo que vier para você serve de crescimento. Desde que você já tenha se posicionado. E mesmo que você não se posicione, vai servir de aprendizado se você resolver aprender com isso. Porque quando você aprende com os erros, quando você aprende com as suas falhas, torna-se aprendizado. Isso faz com que você cresça e volte para o caminho que você tem que percorrer.
que é para alcançar o seu propósito, que é para alcançar o seu objetivo. Então você precisa construir, você precisa fortalecer essa sua marca pessoal. O quarto passo é redes e relacionamentos eficazes. Também tem a ver. Niviane, bom dia. Também tem a ver. Relacionamentos saudáveis e construir uma rede de contatos valiosas, network, pessoas que você pode contar, pessoas que podem te ajudar de alguma forma, é muito importante nisso. Eu preciso encontrar estratégias de me posicionar como alguém confiável e também colaborativo, alguém que ajuda, alguém que as pessoas possam confiar também. Que as pessoas olhem e falem assim, não, realmente, essa pessoa, ela me inspira, essa pessoa, ela pode me ajudar. Sempre que eu precisar contar com alguém, eu sei com quem contar. Porque é uma pessoa que já se posicionou, já se mostrou confiável. É uma pessoa que está avançando. Você precisa ter essa rede de relacionamento eficaz e confiável. As pessoas precisam confiar em você e você precisa confiar nas outras pessoas. É claro que você vai poder contar no dedo as pessoas que você pode confiar. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque você só precisa de algumas pessoas. Mas pessoas que sejam de confiança. Isso vai ajudar nesse posicionamento da sua vida para o sucesso. O quinto passo é o gerenciamento do tempo e da produtividade. Aproveitar cada momento, aproveitar cada instante, aproveitar cada coisa que está acontecendo na sua vida, aproveitar cada fase. Só que lembrando que o dia tem apenas 24 horas e se você não começar a se posicionar agora diante de algumas situações, mais um dia vai embora na sua vida. Mais um dia vai ficar sem sentido. Talvez mais um mês vai ficar sem sentido para você. Talvez mais um ano sem ser produtivo. Mais um ano sem ser produtiva. Mais um ano vagando por aí. Sem conquistas, sem vitórias, sem avanço, sem crescimento, sem desenvolvimento. Você não acha que está na hora de começar a sair do lugar? Você não acha que já está na hora de começar a gerar algum tipo de resultado? Então, o segredo para tudo isso é o posicionamento. Deni Fiesta, bom dia. O segredo para tudo isso é se posicionar para a vida. É se posicionar diante das situações, é se posicionar diante dos problemas, é se posicionar diante das dificuldades. O posicionamento faz parte de todo aquele que está buscando crescer. O posicionamento faz parte da vida daquele que quer alcançar algo, daquele que está buscando um resultado. Oi, Fernanda, bom dia. Você precisa se posicionar na vida, você precisa se posicionar diante das situações, você precisa se posicionar diante das circunstâncias. Você precisa se posicionar diante de você mesmo para saber o que você quer, o que você está buscando e se você está alcançando ou não. Isso passa por essa questão do gerenciamento do tempo e também da produtividade. O que você está fazendo para alcançar esses objetivos? Como você está sendo produtivo? Como você está sendo produtiva na sua vida? Porque a vida passa muito rápido. As coisas passam muito rápido e como você está aproveitando, como você está desfrutando das coisas que estão vindo para você, como você está caminhando, quais são os passos que você está dando, qual é a direção que você está seguindo. Eu falei agora há pouco sobre você ter um plano. Para tudo na vida nós precisamos ter um plano. Se você trabalha numa empresa, você sabe que essa empresa tem um plano. Ela tem missão, ela tem visão, ela tem valores. E com certeza o objetivo dela é todo ano faturar mais do que ela faturou no ano anterior. Estratégia de crescimento. E para isso os funcionários precisam produzir mais. Um em cada setor. Para a sua vida tem que ser da mesma forma. Você tem que ter um plano e um plano de crescimento. Desde o início, desde a sua fecundação ali, desde quando a semente encontrou o óvulo, você começou a crescer. Você está em constante crescimento. Você ficou por um período na barriga da sua mãe. Alessandra, bom dia. Você ficou por um período na barriga da sua mãe e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Até chegar a um ponto que ela não conseguiu mais te suportar e ela te expulsou dali para você vir ao mundo e continuar crescendo. E você continuou crescendo. Só que não é hora de parar. Agora você precisa encontrar o seu propósito. Agora você precisa encontrar os seus objetivos. Ou melhor, definir os seus objetivos, né? Para começar a caminhar de acordo com os seus objetivos.
Definiu esses objetivos? Agora crie um plano para alcançar esses objetivos. Crie um plano para alcançar esses objetivos. Nós precisamos inserir o planejamento na nossa vida. E se for preciso, tá? E eu falo para a maioria das pessoas, pega uma caneta aí, pega um papel e anota o que você quer da sua vida. A maioria das pessoas, elas confiam naquilo que elas têm na cabeça, mas deixa eu falar algo para você e já é comprovado. Quando você escreve o que você quer, o seu cérebro entende que é muito mais sério, que agora é sério. Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu te falar a verdade aqui. Aliás, gente, os comentários aí estão liberados, tá? Vocês podem colocar os comentários de vocês aí, porque enriquece bastante a live. Mas deixa eu te falar algo aqui. Deixa eu falar algo pra você aqui. Quantas vezes você falou que ia fazer algo e não fez? Eline, bom dia. Quantas vezes? Fala pra mim aqui. Fala pra mim nos comentários aqui. Alguma vez você já falou que ia fazer algo e não fez? Por exemplo, alguma vez você já falou que ia começar a fazer uma atividade física na segunda-feira, a segunda-feira chegou e você não fez? Alguma vez você já falou que ia começar a fazer uma dieta, um regime e não fez? Alguma vez você já marcou um compromisso com alguém e não cumpriu? Alguma vez você já falou que ia fazer alguma coisa e não fez? Fala pra mim aqui nos comentários se aconteceu isso só comigo ou se acontece com você também. Alguma vez você prometeu alguma coisa e não cumpriu? Talvez não com alguém, talvez com você mesmo. Fala aí pra mim, só pra eu entender. Sabe por quê? Muitas vezes, eu prometi algumas coisas, eu falei que eu ia fazer algumas coisas e eu não fiz. Eu não fiz porque eu não me posicionei. Eu me posicionei na hora, eu falei e eu não cumpri. Eu não cumpri. Sabe por quê? Porque quando eu falei parecia importante. E depois não parecia tão importante assim, ou eu não me achei capaz. E eu não dei sequência. Eu não cumpri. Eu não fiz. Eu já prometi de começar alguma atividade física e não fiz. Hoje eu faço. Eu já prometi de estudar e não estudei. Eu já prometi para mim mesmo de conquistar algumas coisas e não conquistei. Sabe por quê? Porque eu não escrevi. Porque eu não peguei ali um papel e uma caneta e escrevi. Depois que eu entendi isso, depois que eu entendi a força que tem em você escrever, porque quando você escreve, você cria esse compromisso. Quando você escreve as suas metas, quando você escreve os seus objetivos, aliás, eu tenho elas aqui, ó, aqui atrás, ó. Tem aqui metas a médio e longo prazo para cumprir. E se for preciso, coloca algumas imagens ali para você começar a visualizar isso. Você vai ver que vai colocar você na direção, vai colocar você no caminho, vai colocar você mais próximo do seu objetivo. Isso chama-se posicionamento. Posicionamento. É isso que a gente está falando hoje. Posicionamento para o sucesso. Talvez você não alcançou ainda o que você gostaria. Talvez você não alcançou ainda o que você quer, porque você não se posicionou. E às vezes você vai precisar escrever aí os seus objetivos. Escrever os seus objetivos. Gente, ó, deixa eu falar algo para você. É mais fácil do que você imagina. É muito mais fácil do que você imagina. Porque assim, ó, pega aí um caderno, pega um papel, pega uma caneta. Fala, Léo, bom dia. Pega um papel, pega uma caneta. Você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Escreve ali os seus objetivos. Tudo que você quer conquistar. Todos os objetivos que você tem para conquistar. Detalhe. Escreve agora. Escreve nesse momento. Se você não tem claro ainda tudo que você quer, escreve nesse momento os objetivos alcançáveis. Aquilo que você sabe que pode ser alcançado e que só depende um pouquinho mais de esforço seu. Deixa aqueles objetivos maiores, deixa aqueles sonhos maiores para depois. Nesse momento, escreva os objetivos, aqueles alcançáveis, aqueles que são necessários agora. Escreva um por um, coloca lá. 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos. Você que sabe. Quais são os seus objetivos? Escreve lá. Dá um espaço entre eles. Dá um espaço entre eles e escreve embaixo de cada um deles o que você precisa fazer para alcançar. E coloca uma data. Ei, olha o que eu estou te falando aqui.
Eu estou te dando uma estratégia para você se posicionar e alcançar os seus objetivos. Eu estou te dando um passo a passo de como você vai fazer e você pode fazer que é comprovado, tá? Não só por mim, eu já fiz, já comprovei, mas é comprovado já cientificamente já que quando você escreve, aliás, tem um estudo da Universidade de Harvard onde apenas 3% dos alunos escreviam os seus objetivos. Os outros 97% não. E esse estudo durou por 10 anos. E nesses 10 anos foi comprovado que esses 3% que escreveram os seus objetivos ganhavam 10 vezes mais do que os outros 97%. E alguns desses 97% prestavam serviço para esses 3%. Por quê? Porque quando você sabe para onde você vai, quando você tem os seus objetivos definidos, você trabalha para alcançar os seus objetivos. Então, escrever os seus objetivos gera uma conexão com o seu cérebro e diz que a coisa é séria. Sabe por quê? Porque você mente para você mesmo. Você conta historinha para você mesmo e você não cumpre aquelas coisas que você promete para você mesmo. Então seu cérebro não acredita em você, nem você acredita em você. Você acha que as outras pessoas vão acreditar em você? É claro que não. Elas vão olhar para você e vão ficar esperando mais uma promessa sem sentido, mais uma promessa sem objetivo, mais uma promessa que não vai acontecer. O seu cérebro já entendeu isso e ele não vai fazer nada, ele vai dar risada de você ainda, vai falar assim, tá bom, nós prometemos, mas a gente não vai cumprir, né? Porque você nunca cumpre o que você fala. Mas quando você escreve, quando você coloca na parede, quando você coloca na frente da sua geladeira, o seu cérebro começa a olhar e fala assim, essa brincadeira ficou séria, agora você está se posicionando, quer dizer que agora então a coisa vai e a gente vai ter que fazer acontecer. É isso que eu estou falando para você, posicionamento. Se você não escrever os seus objetivos e não criar um plano para alcançar os seus objetivos, você não vai chegar lá. Mas para isso, você precisa escrever. Porque quando você escreve, vira um decreto. Escuta isso. Quando você escreve, vira um decreto. Significa que a coisa ficou séria. E se for preciso, ao final desse decreto, assine, coloque data. Aliás, cada objetivo que você colocar aí, cada plano que você encontrar para alcançar esse objetivo, coloca uma data para cumprir isso daí. Você não tem ideia da máquina que você vai virar. Você não tem ideia das coisas que vão acontecer na sua vida a partir do momento que você começar a escrever os seus objetivos, que você escrever qual plano você vai utilizar para poder alcançar esses objetivos e colocar uma data. Você não tem ideia da máquina que você vai virar. Ninguém vai te segurar. Você vai alcançar mais objetivos dentro de um ano do que você alcançou na sua vida inteira. Sabe por quê? Posicionamento. Posicionamento faz toda a diferença. O sexto passo aqui é adaptação e resiliência. Dentro desse planejamento, algumas coisas vão fugir do controle, algumas coisas não vão dar certo. E o planejamento, ele é flexível, ele é mutável, ele é adaptável, ele é variável. Porque o mundo é cheio de mudança. A nossa vida tem constantes mudanças e o planejamento precisa ser adaptado para aquele momento, para aquela fase, para aquilo que você está buscando. Juliane, bom dia. E aí você pode mudar esse planejamento. Você não precisa mudar o objetivo, porque o objetivo tem a ver com propósito. E propósito não muda. O que muda é o planejamento, é a forma como você vai fazer, é o plano que você está criando para alcançar aquele objetivo. E aí você vai testar uma vez, vai testar duas vezes e às vezes não vai dar certo, às vezes você vai precisar de mais ajuda, às vezes você vai precisar de mais posicionamento na sua vida, às vezes você vai precisar estudar mais. E aí você vai adaptando ele, você vai testando ele e em algum momento você vai conseguir alcançar. Você precisa ser resiliente, você precisa continuar, você precisa fazer todos os dias. E aos poucos você vai melhorando, aos poucos você vai se adaptando, aos poucos você vai entendendo o que você precisa fazer para poder chegar lá. Isso chama-se posicionamento, você definiu o que você quer. E por mais que a situação não pareça favorável, por mais que nesse momento você não consiga ver os resultados, tem coisas que precisam ser feitas todos os dias.
melhorando todos os dias para que você consiga alcançar esses objetivos. E o sétimo e último passo para você se posicionar para o sucesso e conseguir gerar esses resultados é uma avaliação constante desse aprendizado. Nessa etapa final aqui, você precisa destacar a importância que tem isso. Entender, celebrar os micros resultados, os avanços que você tem, esse progresso contínuo que você tem. Então todos os dias você precisa buscar ser melhor do que você foi no dia anterior. Isso chama-se evolução, e fazer essa métrica. Entender que hoje você tem que ter um comportamento melhor do que você tem ontem. Se teve, você evoluiu, você cresceu. Pelo menos 1%, está tudo certo. É uma forma de crescer. Mas para isso acontecer, você ainda precisa se posicionar na vida. Você precisa se posicionar. Nós precisamos desse posicionamento. Então, a Aline falou aqui, né? É uma aula, é uma mentoria. Realmente é isso mesmo. O posicionamento precisa fazer parte da nossa vida. O posicionamento precisa fazer parte da sua vida a partir de hoje. Talvez você não alcançou os resultados que você quer, talvez você não alcançou seus objetivos ainda, porque você não definiu, porque eles não estão claros, porque você continua fazendo promessa e continua não cumprindo. Então escreve isso, coloca ali no seu escritório, coloca na porta do seu guarda-roupa, coloca na porta da sua geladeira, coloca ali na proteção de tela do seu celular, coloca em lugares que você pode ver e começar a sentir já esse objetivo sendo alcançado. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus objetivos. Eu não sei se você já definiu, já entendeu, está caminhando de acordo com o seu propósito ou não. Mas entenda quem você é. E entenda para onde você vai. Entenda o que você quer da vida. Isso chama-se posicionamento. E diante de várias situações você vai ter que começar a se posicionar. Ter um plano, ter um planejamento. Ter um plano é essencial para esse posicionamento. É assim que você vai alcançar os seus objetivos. É assim que você vai conseguir chegar lá. É assim que as coisas vão acontecer na sua vida. Então para de ficar perdendo tempo. Você já sabe, você recebeu já. Você está recebendo essas informações, você já está recebendo essas orientações. E eu espero que faça sentido para você. Coloque em prática. Eu estou falando aqui para você de uma coisa que eu faço. Todas as minhas lives, todo o conteúdo que eu trago aqui são coisas que eu aplico na minha vida. E todos os dias eu consigo ver uma evolução. Todos os dias eu consigo ver um crescimento. E talvez daqui a pouco as coisas comecem a acontecer e as pessoas vão falar para você que foi sorte. Mas não, quando você se posiciona, não é sorte. Você está no lugar certo, na hora certa, quando a oportunidade chegou e você apenas aproveitou por causa do seu posicionamento. Então, quando você olhar alguém colhendo frutos, quando você olhar alguém tendo oportunidades, é porque essa pessoa se posicionou. É porque essa pessoa fez por onde. Por mais que você ache que não, por mais que você não concorde, por mais que você ache que ela não é merecedora, faça aquilo que precisa ser feito para o seu propósito ser cumprido, para os seus objetivos serem cumpridos. É sobre você e não sobre outras pessoas. É sobre o que você faz, não sobre o que as outras pessoas fazem. É sobre o seu posicionamento, não sobre o posicionamento delas. Qual é o posicionamento que você precisa ter hoje? De que forma você precisa se posicionar hoje? Fala para mim. De que forma você precisa se posicionar hoje? O que está faltando para você alcançar os seus objetivos? O que está faltando para você alcançar os seus sonhos, para você viver a vida que você está buscando? Aquela vida que você gostaria de ter. O que está faltando? O que falta para você hoje? Qual é a ajuda que você precisa hoje? Porque se você pegar tudo que eu falei nessa live hoje e colocar em prática, eu tenho certeza que amanhã você vai voltar aqui na live e vai falar para mim dos resultados que você já teve hoje. Hoje. Pega tudo que eu falei aqui. E se você não assistiu desde o início, assista. Pega tudo que eu falei aqui e comece a colocar em prática. Você vai ver que amanhã você já vai ter mais resultados que você já teve hoje. E que depois de amanhã você vai ter mais resultados que você já teve ontem. E assim sucessivamente. Sabe por quê? Posicionamento. A partir do momento que você começa a se posicionar, que você começa a governar sua própria vida, você começa a ter resultados que você nem esperava.
Muitas vezes resultados que você nem planejou, sabe por quê? Porque começa a vir sobre você através de um posicionamento. Qual posicionamento você precisa hoje? É um posicionamento espiritual? O teu relacionamento com Deus não está bem? Você não consegue sentir essa presença? Você não consegue sentir a voz de Deus? Começa a se posicionar espiritualmente. É dentro da sua casa? É com sua família? Qual é o seu papel dentro da sua casa? Qual é o seu papel dentro da família? Como você tem que se posicionar? De repente você precisa se posicionar como o homem da casa. De repente você precisa se posicionar como a mulher da casa. De repente você precisa se posicionar como filho ou como filha da casa. Dentro do seu relacionamento, qual é o seu papel? De repente você não está se posicionando como. É por isso que você não está tendo resultado. É por isso que você não é amado. É por isso que você não é amada. Porque você não se posicionou como alguém que ama também. E que merece amor. E que merece carinho. Que merece respeito. Na sua vida profissional. Na sua vida profissional. Quarta 2, bom dia. Você está tendo a remuneração que você gostaria? Você está tendo o reconhecimento dentro do seu trabalho como você gostaria? Você está sendo citado, cogitado de repente para uma promoção? Não? Pois é porque você não se posicionou ainda. Porque a partir do momento que você se posicionar, as pessoas vão olhar para você. A partir do momento que você se posicionar, a situação, as circunstâncias vão olhar para você. Já definiu isso como objetivo? Já definiu essa promoção como um objetivo? Essa gerência, sei lá o que precisa? Ou de repente você se tornar um empresário, uma empresária? Pois é, você já conversou com essas pessoas que são, que têm, que já chegaram lá? Você já se sentiu lá? Você já sentiu que você pertence a esse ambiente? Isso chama-se posicionamento. É você sentir aquilo que você quer. Se você não tomar uma atitude hoje e não se posicionar hoje diante da situação que você gostaria de estar amanhã, ela não vai chegar. O amanhã não vai chegar para você. Aliás, nós nem sabemos, nada sobre o amanhã. É por isso que eu preciso me posicionar hoje. Porque se houver um amanhã, se o amanhã chegar, eu preciso estar posicionado, preparado para o amanhã. E é assim que as coisas vão começar a acontecer. E eu tenho certeza que se você pegar e colocar em prática tudo que foi colocado aqui, esses passos para você ter um posicionamento, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Você vai conseguir alcançar o sucesso que você está buscando. Vai conseguir. Porque isso daqui são estratégias, são coisas simples, são coisas que garanto que você até sabia sobre isso, mas não está colocando em prática, ou não estava colocando em prática, porque a partir desse momento vai ser um novo momento, porque você tem as instruções. Agora, colocar em prática eu não posso colocar para você. Eu só posso vir aqui e te ensinar. Eu só posso vir aqui e te alertar. Eu só posso vir aqui e te dar direcionamento. Só que sair do lugar depende de você. Caminhar depende de você. Fazer aquilo que precisa ser feito só depende de você. O seu fracasso depende de você. O seu sucesso depende de você. Não depende de ninguém te dar a oportunidade, não. Depende do seu posicionamento. Depende de como você vai encarar os problemas de frente. Depende de como você vai superar as adversidades. Depende de como você vai querer avançar ou não. Porque depende de você, não depende de mim, não depende de mais ninguém. Não depende da pessoa que está do seu lado, depende de você. Deixe claro para as pessoas que estão do seu lado quais são os seus objetivos. E elas vão contribuir como for possível. Mas o posicionamento é seu, o caminhar é seu, o agir é seu. O plano, o planejamento é seu. Os resultados também são seus. Então, faz o seguinte, vai lá cuidar do seu dia, vai cuidar das coisas que você tem para fazer, vai alcançar os seus objetivos, vai alcançar os seus sonhos, tem muitas coisas para acontecer para você, tem muitas coisas boas para serem derramadas sobre você, tem muitos planos, tem muitas promessas sobre a sua vida. A prova disso é que você está cheio de dons, você está cheio de habilidades, você está cheio de ferramentas para usar, para cumprir o seu propósito, para alcançar os seus objetivos. Tudo que você precisa já foi liberado para você, tudo que você precisa já foi te dado. Se é promessa que está faltando sobre você, a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Paulo disse em Filipenses que eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, tem coisas aí sobre você. A mesma promessa que Deus deu para Josué lá, ser forte e corajoso,
Não temas, porque eu estou contigo, serve para você também. Então, se é a motivação que você precisa, você já tem. Você é chamado e você é escolhido para fazer a diferença e para ser diferente. Para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Se é incentivo que falta para você, você já tem. Tem muitas pessoas morrendo e não estão se conectando com a sua história. Não estão se conectando com você. Não ouviram falar sobre você ainda. Não conseguiram alcançar você ainda porque você não saiu do lugar. Se é incentivo que você precisa, você já tem. Tem pessoas precisando da sua mensagem. Tem pessoas precisando daquilo que você faz. Tem pessoas precisando se conectar com você. Você precisa de mais incentivo ainda? Você precisa de mais incentivo? Eu posso te dar mais alguns incentivos. Mas você vai ter que encontrar a maioria deles. Quer mais um incentivo? Você, assim como naquela parábola dos talentos, você recebeu alguns talentos. Talvez 5, talvez 2, talvez 1. Quem é você daquela parábola dos talentos? O que multiplica os talentos e traz um retorno sobre isso? Ou é aquele que enterra os talentos com medo do que possa acontecer? Responda essa pergunta para você. E eu tenho certeza que vai fazer sentido o seu dia hoje. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por poder compartilhar essa mensagem, essa palavra com você. Mas eu espero que você possa retribuir isso. Como? Colocando em prática tudo que você aprendeu hoje, tudo que foi falado para você. Coloque em prática. Faça esse resultado acontecer. Alcance os seus objetivos através de tudo que você aprendeu hoje aqui. E transborde isso para outras pessoas. Ajude outras pessoas. E aí, esse processo vai ser cumprido. Fechou? Vai lá então cuidar da sua vida, vai lá cuidar dos seus negócios, das coisas que você tem para fazer, porque tem muita coisa para acontecer para você. Eu desejo que você faça um dia incrível, incrível. E compartilhe depois comigo os resultados aqui nas redes sociais. Fechou? Vai com Deus e até amanhã, 7 da manhã, pra gente bater um papo aqui, hein? Fechamento da semana amanhã. Espero você.